Hello! Meu nome é Bruna Kreutzer. Eu ajudo, eu ensino mulheres, a emagrecerem e se manterem magras, comendo comida gostosa todos os dias. Então, se você está assistindo o replay dessa live, se você está assistindo essa live no gravado, clica no botãozinho que vai aparecer aí para você aproveitar ao máximo desse conteúdo. Hoje vamos falar de lanche saudável para emagrecer. E agora, deixa eu receber aqui as minhas meninas que estão ao vivo. E oficialmente estamos live. E olha só, hein? Quem chega primeiro na live da Bru ganha beijo. Vamos ver quem ganhou beijo hoje? Beijo, Lilica. Te amo. Ai, um monte de diamantinho. Oi, Bru. Minha xará. Maravilhosa. Mas quem tá aí? Ju. Boa noite. Mas quem? Estamos live. Oi, Lu. A Lúcia tá aí também. Muito bom. Oi. Maravilhosa, Bru. Maravilhosa são vocês. Vocês são radiantes, são demais. Eleige. Oi. Meninas, vamos chegando, vamos pegando um caderninho, tá? Lembrando que hoje vai rolar uma receitinha, Receitinha exclusiva lá da comunidade, que vocês ficam me pedindo, posta aqui, Bru, posta aqui. Eu falei, vou levar uma receitinha exclusiva pro Instagram, mas só para as comprometidas que vão ficar comigo até o final, tá? Então a receitinha vai ser só para quem está ao vivo. Mas se você está assistindo no gravado, para as pessoas que vão assistir depois no gravado dessa live, já fica a dica pra vir no ao vivo, nessa emoção, nesse calor, Como diz a Lud, nessa sinergia, porque isso é muito bom. Tudo que pode ser feito a qualquer momento, nunca é feito. Então, se você não tira esse tempo pra você, esse tempo pra você assistir a live, pra você pegar o seu caderninho, e as comprometidas já sabem, já vão pegar o caderninho, meninas? Já pega o caderninho se vão precisar, tá? As meninas que não fazem isso, que não pegam os insights, sabe? Os insights, sabe o que é insights? É quando vem aquela ideia, pô, olha esse negócio que a Bru falou. Porque assim, meninas, não adianta. Se você ouve e se você não pratica, entra por aqui e sai por aqui. E isso é pra todo mundo, O nosso cérebro só aprende por repetição. Então você tem que repetir, você tem que colocar em prática. E não adianta falar, depois eu vou lembrar disso. Meninas, não lembra, tá? Então pega o caderninho. E pra quem não veio no ao vivo, vai se programar da próxima vez pra estar com a gente no ao vivo, viu? Bem-vinda, Paulinha! Deixa eu colocar o tema da nossa live, então, que é lanche saudável pra emagrecer. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre lanche saudável. Só um minutinho. Lanche saudável para emagrecer. Porque a gente quer emagrecer. A gente não quer emagrecer de qualquer jeito, não. A gente quer emagrecer com lanche. E a gente quer emagrecer comendo comida gostosa, sabe por quê? É a única maneira que a gente tem de emagrecer e de ficar magra. Um beijo, Mari. Boa noite. Meninas, simbora então, As comprometidas que chegaram primeiro já ganharam beijo. Quero dizer que vocês são muito incríveis, que são muito maravilhosas. Obrigada por estarem aqui comigo. Adoro lanche saudável, então esse daqui, Paulinha, não sei se você já fez, tá? É receitinha lá da comunidade, delícia, E meninas, não precisa nem ser refeição livre. Para tudo! Eu gosto! Vamos lá então. O tema da live de hoje foi uma sugestão da minha amiga Andresa. Então, quando terminar essa live aqui, eu vou deixar uma caixinha nos stories para vocês me darem sugestões, tá? Para poder trazer para vocês. Eu tenho um plano, de live, por assim dizer. Eu tenho um script das lives. Mas quando vocês pedem, fala pra mim. O que vocês não pedem sorrindo, que eu não faço chorando. Então, quando vocês me sugerem algum tema, eu tiro aquele tema que estava programado e faço uma live especialmente pra vocês, tá bom? Então, esse daqui foi a minha amiga Andresa que pediu, porque ela foi bem assim. Ela me mandou um post, de uma chefe saudável, inclusive. E aí, ela colocou assim, amiga, olha, você precisa de falar sobre isso. Faz uma live pra gente falando sobre isso, Sobre lanches para poder emagrecer. Então, lanches saudáveis para poder emagrecer. E assim, meninas, se você me falar assim, ai, Bru, mas é porque eu não gosto de lanche, eu sou mais do bolinho. Tá tudo bem. Mas sabe, às vezes, aquele dia de domingo, que você tá lá com sua família. Bom, a seguinte cena, hein? Deixa eu tomar uma água aqui. Água com gás. E limão. Delícia. Fica a dica, hein?
Imagina a seguinte cena. Tá lá domingo, sua família, de repente, do nada, né, decide pedir um lanche, tá? E assim, é claro que você pode comer um lanche com a sua família, né? Você pode se programar e você pode comer um lanche com a sua família. Mas aí, gente, suponhamos que você não tá afim de gastar a sua fichinha de refeição livre com esse lanche, né? O que você pode fazer? Você pode fazer esse lanche que não precisa de ser refeição livre e pode comer junto com a sua família. E de coraçãozinho, se a sua família experimentar esse lanche, é capaz deles quererem o seu lanche do que aquele lanche da rua, gente, com aquele pão que tá lá, ó, há anos, sabe? Aquele pão que fica lá, que aquele pão não estraga, né? Aí eles colocam tanto conservante naquele pão. Uma das coisas que eu peguei mais birra, meninas, de lanche de rua é o pão, sabe? Às vezes o hambúrguer é uma delícia, né? Mas o pão, geralmente, tá? Não são em todos os lugares, né? Obviamente, mas geralmente é um pão muito velho, tá? E assim, tem os lanches artesanais, né? Aí são another 500, né? Igual eu falo com vocês, são outros 500 os lanches artesanais, tá? Mas esse, geralmente os lanches de rua, né? Com esses pão muito velho, eu peguei birra desses pão muito velho. Então, se a sua família provar esse lanchinho que você vai fazer, que depois eu vou até contar a história da Vilminha com a família dela com esse lanchinho, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai querer. E aí você vai ter que começar a fazer os hambúrgueres antes. Porque, mãe, quero, tia, quero. Todo mundo quer comer comida gostosa, gente. Não tem pra onde correr. Mas então, mesmo que o seu paladar hoje seja um paladar mais pro doce, olha o que eu tenho pra te falar. É uma boa notícia, eu acho. Você sabia que a cada 5 anos o seu paladar muda? E isso pode acontecer até em menos tempo. E isso é muito incrível, porque, gente, eu era uma pessoa... Na verdade, eu era a pessoa assim, né, do que vem e morre, né? Era do salgado e era do doce também, tudo bem. Mas eu era uma pessoa que eu comia um bolo de chocolate inteirinho no café da manhã, tá? E quando eu falo um bolo de chocolate, é um bolo de chocolate daqueles tipo normalzão, né? Com glúten, com trigo branco, com 2 copos de açúcar, né? Que eram os bolos de antigamente que a gente fazia, que eu fazia. Então imagina, meninas, era muito doce, né? No café da manhã, café com açúcar, né? Olha só como que o meu paladar tava. E aí, quando eu fui fazendo minha reeducação alimentar, quando eu fui substituindo as coisas, o meu paladar mudou. Então, mesmo que eu possa comer de manhã um pedaço de bolo saudável, eu, Bruna, raramente vocês vão me ver comendo bolo de manhã, tá? Agora, por exemplo, né? Mudou. Eu prefiro agora de manhã comer uma coisa mais salgadinha, entre aspas, tá? Então, vamos lá. É um pão com ovo, ou é o ovo com abacate, como vocês veem, né? Ou o ovo com a rúculazinha que eu tô colocando agora, que é uma coisa nova. É um pão de queijo, né? É uma coisa mais pra isso. Eventualmente, assim, um waffle, né? Que um domingo combina ali com waffle e a gente consegue colocar tudo isso dentro da nossa alimentação pela liberdade que a gente tem de escolha, sem ser refeição livre. Mas, assim, são coisas à parte, né? São exceções. Esse é o nome que eu queria falar. O meu cotidiano, o meu dia a dia, eu, Bruna, prefiro as coisas mais salgadinhas no café da manhã, né? E as coisas mais docinhas eu deixo pra parte da tarde. Mas olha, lembra que eu falei com vocês que o nosso paladar troca a cada 5 anos? E depois do Covid, o meu paladar mudou muito. Então as meninas que me acompanham, que eu posto todos os dias, né, o meu café da manhã, vocês já devem ter percebido que às vezes eu não como fruta. Porque, gente, o meu paladar às vezes não pede a frutinha naquele horário. Então tem dias que eu como só o ovo com abacate. Mas, Bru, abacate não é fruta? É fruta, mas eu quis dizer do grupo dos carboidratos, né? Então, abacate é uma fruta, mas não é uma fruta doce, e que ele não entra no grupo dos carboidratos, ele entra no grupo da gordura boa, tá? Então, às vezes, de manhã eu como meu ovinho, que é proteína, com o meu abacate, que não é carboidrato, que é a gordura boa. E quando me dá fome, suponhamos que dá umas 11 horas eu tô com fome, eu como a minha porção de fruta, que seria como se eu fosse comer no meu café da manhã, tá? Então, às vezes eu não posso, né, porque eu tô na correria, porque eu tô aqui trabalhando e tudo mais, e eu paro pra fazer esse lanchinho, né, por assim dizer, a gente chama de colação, quando eu sinto fome pra chegar no almoço, tá? Mas olha, mudou depois do Covid, tá?
E agora ouve essa. E o lanchinho da tarde, né, que eu gosto de ter uma coisa mais docinha, agora eu prefiro uma coisa mais salgadinha. É incrível! Então hoje, por exemplo, eu comi pão com abacate e com ovo, que é um dos queridinhos lá da nossa comunidade, né? E é uma das opções também que eu vou dar pra vocês. Então, olha só, pode ser usado tanto no café da manhã, pode ser usado no lanche também. E tenham em mente, meninas, que as coisas mudam, que o seu paladar muda, mas que você precisa se permitir, né? Tentar as coisas novas, tentar as coisas diferentes. Mas esse lanchinho, a receitinha desse lanchinho vai ser bem uma mão na roda pra vocês, tá? E por que o tema da nossa live é lanche saudável para emagrecer, né? E não só lanche saudável, talvez. Ah, olha a pegadinha aí, meninas. Eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Não é porque o lanche é saudável, não é o fato de ser saudável, significa que emagrece. Pensa comigo aqui. Se fosse só isso, não existiria pessoas gordas no Brasil, né? No mundo. Por quê, Bru? O que você mais encontra hoje na internet, meninas, são receitas saudáveis, né? Principalmente quando você entra nessa vibe de reeducação alimentar e você começa a seguir várias páginas. Então tem muita receita saudável, muita mesmo. Eu tenho certeza que vocês estão cansados de ver aí e-books, inclusive, de receitas saudáveis, né? Posts com receitas saudáveis. Mas por quê? Qual que é a diferença? Por que eu coloquei esse tema pra vocês, sabe? Lanche saudável para emagrecer. Lanche saudável para você usar no processo de emagrecimento. Porque, olha, não é toda receitinha que é saudável, e eu vou te explicar por quê, que ela é compatível, como eu falo, né, meninas, com o processo de emagrecimento, tá? As pessoas que fazem lanche, a receita saudável, geralmente são os chefs saudáveis. Concorda comigo? Sim, então. Vou pegar uma referência de uma coisa que eu vejo muito, tá? E que é em questão de bolo. Então, é assim, ó. Bolo saudável. Aí tem lá assim, meio copo de açúcar demerara, ok? Meio copo de melado. Gente, melado é saudável? É saudável. É açúcar? É açúcar. Mel é saudável? É saudável. É açúcar? É açúcar. Entende? E se você não tiver atenta a isso, e se você não tiver conhecimento para isso, você acaba fazendo, achando que você tá arrasando também, né? E que você vai comer o bolo e que vai ajudar no seu processo de emagrecimento. Só que não é por aí. Então, meninas, sempre que vocês vão pegar uma receita, pode ser até a minha também. É claro que a minha eu passo a lupa antes e eu mudo a receita antes de passar para vocês, tá? Mas, meninas, conhecimento liberta. Então, tira a venda dos olhos. Se você pega uma receita de um chefe saudável, gente, eu já cansei de ver. E eu vou falar pra vocês, não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram muitas vezes que eu vi eles fazendo isso, tá? E não falo de um chefe só, tá? De vários chefes que fazem isso, tá? Esse da açúcar é o que eu mais vejo. É colocar sempre açúcar 2 vezes com um nome diferente. Porque, na verdade, nada mais é que isso, né? Gente, vocês sabiam que até amido de milho é açúcar? A tal da maisena que eu falo com vocês. Uso nos bolos. E por isso, gente, que a maisena, o amido de milho, né? Mas a pessoa só fala maisena. Deixa o bolo tão fofinho. É açúcar também. Isso não significa que você não possa nunca mais usar maisena, né? Usar amido de milho. Mas que você esteja com essa informação, com a sua mente aberta. Opa, se esse bolo tem amido de milho, talvez eu possa reduzir um pouquinho a quantidade de açúcar, né? Talvez eu não precise nem usar meio copo de açúcar, porque o amido de milho é açúcar. Aprendi com você que amido de milho é açúcar. A gente aprendeu juntas lá na disciplina. E as meninas quase caíram da cadeira. Meninas, agora presta atenção nisso, né? Olha, como eu amo essa frase que a informação liberta, não é à toa. Você faz um mingau, como nossos pais faziam pra gente antigamente, né? Com leite, amido de milho e açúcar. Ah, meu colesterol. Misericordinha, gente. É muito açúcar. Então, vai fazer um mingau, substitui a maisena pelo quê? Pela aveia, que a aveia tem muito mais fibras. Descobri do amido de milho com você. Ó, a Danúbia, né, ela é bem seguimiga, bem raiz, porque eu não falo isso sempre aqui, não. E ela já sabe, já anotou lá no caderninho dela.
do amido de milho. E mais as meninas hoje que estão aprendendo essa live de hoje, tá vendo? Então, tem uma receita minha, inclusive, que eu coloco amido de milho, né? E quando eu peguei a receitinha, foi de uma disciplinada que passou pra mim. As meninas falam assim, Bru, passa a lupa, porque elas já entenderam. E elas sentiram isso na prática, sabe, meninas? De que não vale só ser saudável, tá? E eu vou contar uma historinha sobre isso pra vocês bem rapidinho. Então, quando elas me passam uma receitinha, tipo assim, tem meio copo de amido de milho, né? Tem uma que tem, aí eu diminui pra 1/4, coloquei uma outra farinha junto, é a torta de maçã da Rô. E coloquei 1 colher de sopa de açúcar. E a receita original pedia acho que 1 copo um copo mais ou menos de açúcar, né? Beleza. E ficou uma delícia, por quê? Além do amido de milho, né? Que leva amido de milho, ele já ser açúcar, então já vai deixar a receita mais docinha. Ainda levava uva passas, que também tem açúcar, açúcar da fruta. Uva passas nada mais é que o quê? A uva seca. Gente, dói saber, né? Vocês não sentem assim, não, eu me sinto enganada. Que um bichinho daquele tamanhozinho assim da uva passa é uma uva? Putz, um punhadinho de uva passa, quê? Uma caixa de uva. Olha, quando eu parei pra pensar nisso, me deu uma dor no coração, mas que bom que eu não sou muito fã de uva passa, Nilzinha adora. Enfim, já tem uva passas e já tem a maçã. E apesar de ser também um açúcar saudável, mas, gente, é açúcar. O que é? É a frutose, né? Então não precisa, entende? E essa receita é uma receita maravilhosa. E leva só 1 colher de sopa de açúcar com o nome de açúcar, né? Porque depois também tem o amido de milho e também tem o açúcar das frutinhas, tá? Então, atenção! Olhou lá a receita saudável de qualquer chefe. Gente, pode ser qualquer chefe que for, tá? Qualquer um, sem exceção de ninguém. Analisa a receitinha. Olha mesmo se não tá falando lá que tem açúcar 2 vezes, se não leva muito, talvez, amido de milho nessa receita, ou outros nomes, né, que eles colocam que não seja açúcar. E tenham em mente, meninas, uma coisa, tá? Açúcar é açúcar. E eu já fiz uma live com vocês sobre isso, falando das melhores opções, e eu ainda falei pra vocês, gente, se vocês não têm condições de comprar açúcar demerara, ou se não tem condição de comprar açúcar mascavo ou açúcar de coco, que a única diferença é que açúcar de coco tem um índice glicêmico um pouquinho mais baixo, mas para meninas que moram no Brasil é mais caro, e tem até um gostinho, né? Para quem não gosta de coco, nem compensa, você pode usar açúcar normal. Não é isso que vai atrapalhar o seu emagrecimento, entende? É um pouco de açúcar que você vai usar, né? Os nutrientes, as vitaminas, não vai sair do açúcar de coco. Quem que vai comer açúcar mascavo para ganhar vitamina, gente? Não vai. A quantidade que a gente coloca também é muito pouca, sabe? Então, ó, sempre atenta a isso, tá? E sempre tenham em mente que receita saudável nem sempre é uma receita compatível ao processo de emagrecimento. Bru, mas por que isso? Por que os chefes saudáveis, eles não fazem já as coisas pensando sobre isso? Porque eles não trabalham com isso. Porque os chefes saudáveis não estão preocupadas com o seu emagrecimento. Eles estão preocupadas com a sua saúde, em ser saudável, com a saúde deles, com a saúde da família deles. E geralmente, tá? Se você parar para analisar um chefe saudável, você vai ver que eles não precisam emagrecer. E aí vai ser de duas uma, né? Ou ele vai ser gordinho e tá lá fazendo as receitinhas saudáveis, blá, 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 ou vai ser magrinho e não precisa emagrecer e ainda se mata na academia para poder manter o shape, entende? Então não é que eles fazem isso por mal, tá? É saudável, né? Só que eles não ganham dinheiro com isso e eles não estão preocupados em emagrecimento de ninguém. Agora, com essas receitinhas dos chefes saudáveis, vocês conseguem até, meninas, manter, talvez, né? Tem umas que eu não concordo muito, não. Eu acho que é exagerado mesmo. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Para manter, tá tudo bem, né? Agora, no processo de emagrecimento, para você poder perder peso, para você ter o déficit calórico, porque apesar da gente não contar calorias, a gente sabe que no processo de emagrecimento tem que ter um déficit calórico, né? Então, para isso acontecer, não adianta ser só receitinha saudável, tá? E aí, de verdade, do fundo do meu coraçãozinho, não se iludam, porque você, além de não emagrecer, além de não perder peso, você ainda pode engordar. Bru, como assim? E são receitas geralmente muito caras. Eu não sei se vocês já perceberam,
Mas geralmente é receita com nozes, que são extremamente calóricas, com, ai meu Deus do céu, farinha de castanha, farinha de amêndoas, né? Gente, eu vejo muitas receitas com farinha de amêndoas, muitas mesmo, muitas mesmo. Só que às vezes, quando eu vou reproduzir, eu troco. Sabe por quê? Porque é de vocês. Porque o meu público, que é vocês, e a maioria de vocês estão no Brasil, né? Não tem dinheiro, às vezes, para poder ficar gastando com farinha de amêndoa. Eu estava no Brasil em dezembro, janeiro, e é caro mesmo. Então, assim, se você compra um pouquinho de farinha de amêndoas para você poder usar numa receitinha que leva, assim, uma colher de farinha de amêndoas, lindo, né, gente? Imagina um copo de farinha de amêndoas, quantas receitas não vai dar para você fazer? Agora, se você faz uma receita que já leva um copo de farinha de amêndoas só nessa receita, aí não dá. Então, vocês podem perceber que a maioria das minhas receitas que eu posto para vocês, eu adapto. E uma farinha que eu uso muito, que tem um custo-benefício muito bom, tanto aqui quanto no Brasil, né, é a farinha de aveia. E eu sei que a farinha de amêndoas, ela é uma farinha low carb, né, meninas? E tem uma farinha que dá para você substituir ela, entre aspas, né, que é a farinha de coco, que também é uma farinha low carb, só que, né, é claro que o sabor muda e que a farinha de coco também pode dar uma estrutura diferente para sua receita. Então, se você for fazer por conta própria, não é para você trocar um copo de farinha de amêndoas por um copo de farinha de coco, tá? Provavelmente você vai estragar a sua receita. Então, você tem que fazer, tem que testar, tem que ver qual é a quantidade que vai colocar de farinha de coco, tá bom? Pra poder não ficar muito seco, né? Porque a amêndoas, ela traz aquela coisa mais molhadinha. E já a farinha de coco, ela traz um pouquinho mais seco, tá? Mas a farinha de coco, ela é uma farinha muito baratinha de você ter em casa, sabe por quê? Porque você pode pegar o coco seco, né? Gente, uma paulada só, são vários coelhinhos, olha só, hein? Com coco seco, você faz o leite de coco, né? E ainda faz a farinha de coco com o bagaço. Então, quando você bate no liquidificador, que você bate bem aquele bagaço ali, quando você coa, passa no voalzinho e tudo mais, você seca aquele bagaço. E quando eu falo seca, você secar na frigideira, tá? No fogo bem baixinho. Gente, isso dura um tempão. E eu nem guardo a minha na geladeira. Eu tenho farinha de coco ali ainda, ó. Qual que é o segredo pra ela não estragar? É você deixar ela bem sequinha. Então, deixar ela bem sequinha mesmo, que não estraga. E você vai ter o leite de coco, que você pode congelar. E vai ter também a farinha de coco, que você pode usar em receitas. Mas lembrando que, se você for trocar, não troca elas por elas, a farinha de coco pela farinha de amêndoas, tá? Porque pode ser que sua receitinha vai ficar ruim. Mas dá pra gente usar em várias receitinhas, inclusive, em panquecas, em panquequinha de banana, por exemplo, que não precisa tanto dessa coisa da estrutura de farinhas, tá? E é uma farinha com custo-benefício muito bom. Lembra que eu falei com vocês sobre, às vezes você começa a seguir os chefes, né? Começa a comprar as coisas pra poder fazer e começa a engordar? Pois é. E aconteceu isso, sabe? Lá na comunidade. Uma das meninas começou a fazer as receitinhas da Chef Saudável aí, né? Bem famosinha. E começou a engordar. E por quê, Bru? Porque as receitas são saudáveis, mas não eram compatíveis ao processo de emagrecimento, entende? Adoro leite de coco caseiro. Leite de coco em pó, pode, Bru? Claro. Mas, ó, atenção. Ao quê? Adivinha? Ingredientes. Gente, eu fui comprar um leite de coco no Amazon, né? E assim, tinha duas embalagens. Tinha uma que era só leite de coco. Porque o que é o leite de coco? É o leite de coco. Um ingrediente. E tinha uma outra embalagem, inclusive esse de um ingrediente só, que eu comprei no Amazon, era um pouquinho mais caro. E adivinha de onde que veio? Brasil, né, gente? Brasil é Brasil. E o outro, gente, é surreal. Tinha, tipo assim, 7 ingredientes. Goma xantana, eu não vou lembrar agora, tá? Tinha farinha misturada e umas outras coisas também. Tipo, oi? Não, gente, eu quero leite de coco, né? Não quero esse negócio. Se vocês começarem a prestar atenção, tá? Já pega essa dica agora também valiosa, que nem é tema da live, mas já fica aqui. Nos ingredientes, é surreal. Gente, vocês vão ver que tapioca, tá? Tem tapioca de 2 ingredientes e tem tapioca de 7 ingredientes. Começa a analisar. Tapioca, cuscuz, gente, canela. Tem canela, tá? No mercado, aqui nos Estados Unidos eu já achei, que tem açúcar. Canela que tem açúcar. Para e pensa.
Pois é, comprar em casas de produtos naturais é um outro problema. Porque você tem que confiar muito na pessoa, né, gente? Você perguntar, quero ver a lista dos ingredientes. Geralmente eles vão falar que não tem, tá? Então, assim, cuidado, meninas, em comprar coisa em casa de produtos naturais por esse motivo. Se a pessoa te mostrar os ingredientes, lindo, maravilhoso. É a mesma coisa do lemon pepper, né? A maioria dos lemon pepper no Brasil, infelizmente, tem glutamato monossódico. O que é glutamato monossódico, Bru? Um realçador de sabor. O mesmo realçador de sabor, inclusive, que tem no caldo quinó. Aí você me fala, não, Bru, eu não uso caldo quinó. Parei de usar essas porcaria aqui em casa já faz o maior tempão. E usa o lemon pepper que tem o glutamato monossódico. Entende? Então é muito importante, meninas, perguntar, tá? Perguntar se... Perguntar da lista de ingredientes, ou pede pra ver, porque aí vai funcionar. Na feira, mesma coisa, meninas. Tem que confiar muito na pessoa pra você comprar e a pessoa falar que realmente aquilo ali é limpo, né? E os ingredientes são bons. A mesma coisa, quer ver outra coisa? Cúrcuma. Cúrcuma com fubá. Então, na feira, você vai lá e fala assim, me vê aí uma cúrcuma. E você vai perguntar pra pessoa, você coloca fubá na cúrcuma? Você acha que a pessoa vai te falar que coloca fubá na cúrcuma? Não vai, né, gente? Então, assim, uma coisa é você ler lá na lista dos ingredientes. E você pode até ler, às vezes, que tem fubá na cúrcuma. Só que quando a gente compra, assim, a varejo, é muito complicado. Comprei o em pó e tinha adição de açúcar, tá vendo? É complicado. Então, a gente tem que sempre olhar tudo. Onde compra, a moça já sabe que vou perguntar. É isso aí, né, Paulinha? Que a gente já vai com a lupa. A gente não aceita. Não tem, não? Então tá bom. Eu vou me comprar em outro lugar. Gente, imagina canela com açúcar. Para tudo, né? É um absurdo. É umas coisas assim que não dá pra coisar. Então, olha só. Como eu disse pra vocês, né? Que conhecimento liberta e tudo mais. Não se iluda com essas receitinhas de lanches saudáveis. Pra quem está em processo de emagrecimento, tá? Tem que ponderar sim, tem que avaliar sim, tem que ver a receitinha sim, né? E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso também no final dessa live, tá? E lembra, meninas, cada uma de vocês, assim, cada uma de vocês que estão aqui, né? Paulinha, Danúbia, a Cíntia, a Sabrina, Lemon Pepper do Brasil, como que é essa? Não tem glutamato. Que bom. Do BR, olha, gente, essa live nossa é maravilhosa, né? Já fica a dica, hein? O Lemon Pepper do Brasil BR Spices. Não tem glutamato. Muito bom. Bruna é vida real. Cada uma de nós, meninas, que estamos aqui nessa live, né? Cada uma tem um paladar. Cada uma tem um gosto. Eu sempre falo isso com vocês, né? E isso é muito importante, tá? Cada uma tem uma preferência, não é? Tem a região que mora, então cada uma tá acostumada a comer alguma coisa que é regional. Mas tem uma coisa, meninas, em comum, tá? Que é a questão do emagrecimento. E o que nós temos em comum, ou que nós deveríamos ter, e que eu preciso que vocês, assim, ó, abra bem os ouvidos para escutar o que eu vou falar com vocês, interioriza, anota, tá? É que o emagrecimento, o seu processo de emagrecimento, ele não pode ser uma tortura. O seu processo de emagrecimento, ele não pode ser uma prisão. Não pode ser sofrido. Não pode ser um sofrimento, tá? E por que isso, meninas? Porque eu sempre falo com vocês que o processo de emagrecimento, né, em relação ao que você consome, a base da sua alimentação de comida de verdade, é o que você vai levar pra vida. Porque isso não é modinha. Ser saudável não é modinha. Comer ovo no café da manhã não é modinha. Combinar os grupos não é modinha. Isso é ser uma pessoa saudável. E eu não quero que você, eu não desejo do fundo do meu coração, que você seja apenas magra. Que você tenha um corpo magro e que você não tenha saúde. Como eu vejo muitas pessoas por aí, né? Magreza não é sinal de saúde. Vocês sabem disso. Então, o que eu desejo para vocês é realmente a transformação, a libertação, né? E ter um corpo magro e ter saúde. Porque imagina ter um corpo magro e não ter saúde para você usufruir do corpo magro. Não tem lógica, tá?
Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, dessa questão da alimentação, da comida saudável, de não ser um sofrimento, é porque essa base, depois que você bate a meta, vocês vão descobrir, que vocês vão bater a meta, vocês vão descobrir. Muda um pouquinho, sim. Eu não vou falar com vocês que a gente come, assim, exatamente as mesmas coisas, porque não é verdade, né? Em questão de quantidades, a gente tem uns ajustezinhos, né? A gente tem umas regalias, como eu costumo dizer, depois que a gente bate a meta. Mas a base da alimentação é a mesma. E isso, meninas, foi uma das coisas que me fez perder 64 quilos. Por quê? Eu aceitei no meu coração que era pra vida e eu fui vivendo um dia de cada vez, sem pressa. Ai, Bruno, mas pra você é fácil falar, porque você é uma pessoa que tem paciência. Gente, eu não tenho paciência, não. Paciência zero. Pensa agora, né? Agora, estou, ó, respirando e desenvolvendo a paciência. Inclusive com o Nilzinho, né? Muitas vezes eu respiro, porque o Nil faz umas perguntas que assim, sobe na cabeça. E aí eu respiro, falo, paciência, Bru, calma, né? Responde o Nilzinho, tipo, com paciência. Mas olha só, então no meu processo de emagrecimento, eu também era essa 880. Eu também queria tudo pra ontem. E era por isso que eu nunca chegava ao fim. E era por isso que eu nunca atingia o meu peso desejado. E era por isso que eu nunca terminava, né? Porque essa ansiedade, isso me atrapalhava no meu processo de emagrecimento. E a partir do momento que eu aceitei no meu coração, e quando eu falo aceitar no coração, é aquela coisa assim, não é da boca pra fora, tá? Não é aquela coisa que você fala assim, ah, é pra sempre, vira as costas já, né? Não é, gente. Aceitar no coração quer dizer assim, interiorizar, aceitar de verdade, sabe? Que a alimentação saudável, que o que você come hoje, é importante você comer as coisas que você gosta, porque isso é um processo pra vida. Para as pessoas, obviamente, que querem emagrecer e continuar magras, né? As pessoas que querem só emagrecer e que não estão preocupadas em continuar magra, vão fazer igual eu falei naquela live do ter e do ser, né? Elas querem ter antes de ser a pessoa magra. E o que vai acontecer? Ela vai ter. E da mesma velocidade que ela sobe, ela desce. Como muitas de vocês me falam, Bru, eu já emagreci tanto, Bru. Eu já fiz tanta coisa, Bru. E agora eu volto tudo de novo. Por quê? Porque você não passou pelo processo. Porque você não construiu uma base sólida com as coisas que você gosta, com as comidas que você gosta, com comidas saudáveis. Não trabalhou sua cabecinha. Você foi só no ter. Como a gente costuma dizer, foi com muita sede ao pote. Quando as meninas ficam com muita sede ao pote, eu falo, calma, freia aí, hein? Respira. Um dia de cada vez. Então, meninas, foi até uma coisa que a Andresa falou comigo, né? Ela falou assim, amiga, você precisa de falar que o processo de emagrecimento não é pra ser um sofrimento. Eu falo, sim, amiga, eu falo. Você precisa de dizer que elas têm que comer as coisas que elas gostam. Eu falo, sim, eu falo. A Andresa, gente, ela perdeu 10 quilos, tá? Me acompanhando aqui, e ela também é minha amiga, né? E ela tinha parado de perder peso. Parou, estacionou. E quando eu fui no Brasil, ela disse que ela tinha parado de perder peso. Tinha perdido 10 quilos, tinha parado de perder peso. Aí eu falei pra ela, vai, vamos fazer uma mentoria aqui de graça, né? Fala pra mim, o que você tá fazendo? Aí ela pegou e começou a falar. Aí é claro que eu fiz uns ajustezinhos, né? Aqueles pequenos ajustes, né, meninas? Que a gente faz nas mentorias. Aqueles pequenos ajustes, gente, que assim, fazem toda a diferença. Adivinha? Já tá quase batendo a meta dela. E eu saí do Brasil foi o quê? Em janeiro, né? E aí ela mandou mensagem toda feliz. Porque depois que eu vim pra cá, que ela começou a emagrecer, e que agora ela já tá chegando na meta dela, e que ela tá muito feliz, e que é sem sofrimento mesmo, e que é comendo, e que as comidas são gostosas. E eu falo, sim, amiga, eu sei. É isso. E que ela já espalhou a minha live pra todo mundo, e o meu perfil pra todo mundo também, porque depois que ela começou a emagrecer, ela quer que outras pessoas, outras mulheres também emagreçam. Gente, é um sentimento tão bom, é esses olhinhos aqui que vocês estão vendo aqui brilhar de quando eu falo isso pra vocês, sabe? É uma coisa tão boa que a gente quer espalhar mesmo. E é por isso que eu tô aqui com vocês. É que eu quero espalhar esse amor, eu quero espalhar saúde, eu quero espalhar vida. Entende? E é a mesma coisa que a Andresa também quer quando ela conseguir as vitórias dela e ela quer jogar isso pro mundo. Ela quer jogar isso pra outras mulheres. Tipo, é uma boia que a gente joga e fala, vem com a gente. Segura, vem que eu te salvo. Vem, puxa na minha mão. Mas é claro, né, que igual eu sempre falo com vocês, né, meninas? Eu sou salva quem quer ser salva. Eu não convenço ninguém a emagrecer. Eu não chego pra nenhuma amiga minha e falo, olha,
Você tá acima do peso, hein? Você precisa perder peso. Quem sou eu? Às vezes o Nil acha que eu deveria fazer. E eu falo pra ele, amor, quem sou eu? Eu não posso fazer isso. É diferente de quando as pessoas me procuram. De quando um amigo que está acima do peso me procura e pede ajuda. Eu nunca vou negar ajuda. Nem pra vocês que me procuram aqui no Instagram, que são minhas amigas do coração, e nem pra um amigo meu. Mas eu jamais vou chegar pra alguém, meninas, e dizer que tá acima do peso. Ou oferecer uma ajuda. A pessoa às vezes não tá pronta para aquilo. Ela não tá pronta para viver a transformação, entende? Então é uma coisa que eu sempre falo com o Nil, né? Quem sou eu que eu jamais vou fazer isso? Então, meninas, só pra gente fechar esse assunto aqui, né? Entenda que se você tá sofrendo com o seu processo de emagrecimento, se tá sofrido pra você, tem que ajustar. Não tá legal, tá? Não é pra ser sofrido. Porque se você sai de um sofrimento e entra em outro, você sai do sofrimento que você tá perdendo os quilos, que você não vai ser mais obesa, e entra no sofrimento da comida. Entra no sofrimento de você ter medo de comer, de ter medo de engordar, né? Entra em outro sofrimento. Entra no sofrimento da prisão, de que você só pode comer aquilo, entende? Então não é pra ser sofrido, meninas. E isso foi uma das coisas que mais me ajudou. E é engraçado, né? Porque assim, esse negócio de dieta e de comer o que a gente gosta, essas comidas gostosas, eu vou chamar de novidade, tá? Apesar de que eu vejo outras pessoas já falando sobre isso também, graças a Deus, eu vou chamar de novidade. Afinal de contas, como que pode emagrecer comendo? Às vezes eu recebo isso, né? Como que você emagra comendo isso? Como que você emagrece comendo esse tipo de comida? E as meninas, quando elas vêm pra comunidade, elas me falam uma frase que eu já ouvi de muitas delas, tá? E que talvez seja uma frase sua também, né? Que é tipo assim, Bru, você jura que eu vou emagrecer comendo isso? Aí eu ri. Aí eu falo assim, eu juro. Você confia em mim? Aí a Sala confia, então segura na minha mão e vem. A Bru sabe o que tá falando, né? Igual eu falo com a mãe. Escuta uma pessoa que perdeu 64 quilos que alguma coisa ela há de saber. E foi exatamente isso, meninas, que aconteceu com a Nath. A Nath fez essa pergunta pra mim. Ela falou assim, Bru, você jura que eu vou emagrecer comendo essas comidas? Você jura? Você promete pra mim? Eu falei, prometo. Você confia em mim? Ela falou, confio. Eu falei, então vem. E ela começou a fazer as comidinhas dela, né? E ela me inspira, inclusive, que a mulher é chefe. Então, assim, ela pega as minhas receitas e ela faz um mingau, né? Tá, mas o mingau dela é o mingau. Aí eu falo, Nath, fala a verdade, teve alguma pitaca do chefe aí, né? E hoje ela me mandou um áudio, hoje de manhã, meninas, que ela perdeu 4 quilos. 4 quilos no mês, tá? O que deu 1 quilo por semana. E numa felicidade, bom dia Brasil, bom dia Bru, bom dia todo mundo, bom dia parede, bom dia marido, bom dia filho, Bru, 4 quilos eliminados, comendo essas comidinhas gostosas, Bru, essa liberdade, Bru, isso é muito bom. Por quê? Ela falando, né? Eu não vivo de dieta, né, Bru? Eu falo, não, você não vive de dieta. Eu como as coisas que eu quero. Eu falo, sim, você come as coisas que você quer. E graças a Deus, meninas, elas têm a liberdade pra poder fazer isso, pra poder fazer as escolhas. Então, entende? É uma delícia, não é? É muito bom. Nossa, eu tava aqui sentada nessa cadeira, eu quase pulei da cadeira. Eu falei, ai, meu Deus do céu! Aí eu mandei mensagem pra ela também. Bom dia, Brasil! Bom dia, Estados Unidos! Bom dia, Boston! Bom dia, Massachusetts! Porque a gente entra na vibe, né, meninas? Imagina receber um áudio desse todo feliz. Poxa, quem é que não vai ficar feliz, né? É muito bom. É bom demais. Isso é vida plena. Isso é ter liberdade. Isso é uma coisa que você consegue levar para sua vida, né? É uma coisa que você consegue sustentar. E quando você faz uma dieta muito restrita, é uma coisa que você não consegue sustentar, tá bom? E aí, meninas, eu trouxe algumas ideias então pra vocês, né, de alguns lanchinhos saudáveis. Obviamente, eu não vou conseguir passar todas as receitas aqui, porque senão ficaria uma live gigantesca, tá? Lembrando que depois no final eu vou dar a receitinha que eu prometi pra vocês do hambúrguer e vou falar um pouquinho sobre ele também. Mas eu trouxe aqui algumas opções pra vocês, tá? De lanchinhos saudáveis que dão pra você fazer sem ser refeição livre. Bru, beleza, mas e quando eu quiser comer aquela pizza com calabresa? Quando eu quiser comer aquele lanche lá que você falou com pão de 1990, com bacon e tudo mais, né? Um lanche completo, assim, com tudo dentro. Eu nunca mais vou comer isso no meu processo de emagrecimento. Que é uma coisa também que as meninas falam. E você vai, mulher. Só que tudo tem as horas, né? Então, assim, isso não vai ser, isso não vai estar na sua rotina, entende?
Mas você vai pegar a sua fichinha que eu falei de refeição livre e você vai poder comer. O dia que você decidir comer um lanche, você vai comer o seu lanche lá com tudo dentro, lindo, maravilhoso. O dia que você decidir comer uma pizza com a sua família, ou ir num rodízio de pizza, ou aonde lá você quiser, ou comer uma feijoada, como eu comi no sábado, né? Que daí não dá pra ser refeição livre, né, minha gente? Foi feijoada, caipirinha, brigadeiro. Um pouquinho de cada, sabe? É aqui, ó, a cabecinha de que não precisa de comer a panela de feijoada pra sentir o sabor da feijoada. Não precisa de comer todos os brigadeiros para sentir o sabor do brigadeiro. Não preciso mais tomar 1 litro de cachaça para sentir o sabor da cachaça, entende? E como diz o instrutor da SAR, né? Não tem nada nesse mundo praticamente que você não saiba o sabor. Então você já sabe o sabor do brigadeiro. Não vai fazer diferença você comer 1 ou você comer 10. Agora, se você come 1 brigadeiro com atenção plena, gente, esse 1 brigadeiro é porque eram as almôndegas, né, que vocês viram aqui, foi um brigadeiro grande, tá? Então eu comi 1, mas é porque foi grande. Agora, você gosta de miséria de brigadeiro, não. Brigadeiro parece grão de feijão, tem que comer um monte, né? Em Deus me livre. Então, vê, meninas, que você come um brigadeiro. Eu gostei disso, né, Sá? Você viu que eu tô usando a frase do seu instrutor, né? Um brigadeiro com atenção plena, meninas, vale muito mais do que 10 brigadeiros numa crise de ansiedade. Até mesmo porque quando você come aquilo lá, além da cabecinha, né, que você comeu achando que você estava merecendo alguma coisa, ou para poder cobrir alguma coisa, você nem sente prazer. É tão momentâneo aquele prazer, é um negócio tão que você desce igual abaixo, né, que nem vale a pena, tá? E lembrando também que o que eu tô falando, tudo isso que eu tô falando com vocês de alimentação, ela é só a pontinha do iceberg, tá? E é por isso, né, meninas, que não adianta só receitar. O problema não é receitar, o problema é a sua relação com a comida que tem que ser tratado. Porque se o problema de emagrecimento fosse só receita, mais uma vez, ninguém estaria gordo, né? Porque tem muitas receitas saudáveis por aí, tá? Então é o tripé mesmo que eu sempre falo com vocês, é trabalhar tudo em conjunto. E a alimentação, quando a gente fala de emagrecimento, é só mesmo a pontinha do iceberg, tá bom? Mas é claro que é tijolinho por tijolinho, então pega o seu caderno, porque tem dias que a gente fala toda essa parte de cabeça e de forma emocional e tudo mais. E hoje eu tô falando com vocês mais a parte da alimentação, tá? Olha, então umas receitinhas que vocês podem fazer no lanchinho da tarde pra galera que gosta dos lanchinhos mais salgadinhos, né? Empadinha da chefinha, tá? A receita dessa tem no feed, então se você ir lá procurar, você vai achar. É uma empadinha que era, inclusive, só com farinha de amêndoas, tá? Eu testei ela várias vezes e tirei um pouco da farinha de amêndoas, diminui a farinha de amêndoas e botei uma outra farinha. Gente, dá pra congelar, tá? Fica muito incrível. Tem umas mais facinhas também. Pastel saudável. Gente, esse pastel é tão facinho, ele é só iogurte e aveia. That's it, acabou. E um pouquinho de azeite, Eu não lembro as quantidades, não. Mas também tem no feed, é uma delícia. Já experimentou, né? Muito bom. E se você for dessa de fazer no olho, você pode juntar um pouco de iogurte com aveia até dar a massa de enrolar, tá? Tem que ser assim, a massa que faz que você aperta ela e que não gruda nas suas mãos. Aí você vai colocar um plástico, a massa em um plástico, depois você vai abrir ela com um rolo e você vai cortar ela com... O pastel é uma delícia, né? Vocês estão tudo ligadinha, né? Ah, vocês estão demais. Você tá... Tá tudo no feed, tá, meninas? Essas receitinhas. Inclusive, tem live, tá? De quando eu fazia aquele quadro na minha cozinha, eu fiz com vocês. Então, dá pra vocês acompanharem lá na live junto comigo fazendo, tá bom? Esse pastelzinho também. E também dá pra congelar. E você corta com uma tampa assim, fecha e pronto, acabou. E é assado, não é frito, tá bom? O pastelzinho frito da feira com caldo de cana... Refeição livre. Mas dá pra ter, né? Não é o nunca mais. Aqui não existe essa de nunca mais, não. Nunca mais já caiu por terra. Mas o que eu anotei pra vocês aqui? Ah, o hambúrguer, né? Que eu vou passar a receitinha pra vocês. Que também dá pra ter. Gente, o que eu comi hoje no lanchinho da tarde é um dos nossos lanchinhos preferidos na comunidade. Porque, além de ser uma delícia, ele traz muita saciedade, tá? Então, o que é? É pão. A gente usa o pão sem glúten, porque a gente não consome glúten no dia a dia, tá? Mas você não tem problema com glúten, você pode consumir o pão que você quiser, mas a gente usa sem glúten.
Abacate, pode ser abacate cortadinho, pode ser ele amassadinho, bota um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e um fiozinhozinho de azeite, uns pinguinhos de limão, tá? Pode fazer tipo uma pastinha também. E a proteína, né, que a gente gosta de colocar um ovinho. Eu gosto muito também de colocar o salmão defumado. Eu sei que no Brasil também é mais caro, tá? Mas é uma opção, né? Também tem atum, né? Atum, quando você for comprar, você vai comprar o atum com conserva em óleo, não em água. E vai descartar o óleo, porque o óleo protege a latinha, né? Já falei isso com vocês também algumas vezes aqui, mas é bom a gente tá sempre relembrando. Pode ser com sardinha. Enfim, meninas, pode ser com o que você quiser. Pode fazer um queijo quente, né? Pode botar o queijo no meio, fazer um queijo quente pro queijo derreter, tá? Mas essa opção que eu falei com vocês, do pão, grava aí, hein? Pão, abacate e ovo. Só vai, só tenta, só experimenta, só testa e depois você me fala. E a saciedade é uma loucura. Nossa, gente, quando eu como isso de manhã, aí me dá fome lá pra 1h da tarde, que é o horário que eu vou fazer o meu almoço, tá? O pão de queijo, né? Pão de queijo crocante. E aí, meninas, só uma coisa é o pão de queijo, tá? Se você não for fazer o seu próprio pão de queijo em casa, é muito, muito, muito importante você olhar os ingredientes. Por quê? Porque os pão de queijo, testa, Bru, você vai amar. Gente, me marca, eu quero ver. Vocês não me marcam, dói meu coração. Foi meu café da manhã e nem me marcou, né? Ah, eu acho que eu vou parar de dar dica pra vocês, vocês não me marcar mais. A outra, chantagem. Eu gosto de ver, gente. Poxa, Rickstag fala comigo. Fala comigo, bebê. Quando vocês forem ver o pão de queijo, meninas, olha também, se você não for fazer em casa, obviamente, os ingredientes, tá bom? E por que, Bru, que é importante ver os ingredientes do pão de queijo? Pra ver se não tem margarina, né? Pão delícia, ovo e abacate. Ai, que delícia. É, vocês rirem, né? Mas eu gosto de ver, cara. Vocês não me marcam. Aí, se tiver margarina, você já sai correndo. Paulinha, pão de queijo crocante também é o meu preferido. Tanto que eu andei testando outras receitinhas, né? Tá lá no congelador, não tá vendendo, não tá tendo saída. A gente gosta mesmo é do pão de queijo crocante também aqui em casa, tá? Meninas, dá pra fazer também uma batata assada. Ó, você tem filho que quer batata frita, né? Mãe, quero batata frita. Aí, sabe, seu filho, hein? Que gosta de batata frita, que eu sei. Dá pra fazer batata na air fryer. E aí não precisa de fazer aquelas batatas de pacote, gente. Compra batata de verdade. Pica a batata e faz. E não precisa de colocar em água fervendo, em nada disso. Tempera ela crua mesmo, tá? Adoro fazer em casa. Fica muito bom, né, Lu? Faz as fatias dela, tempera com azeite, com os temperinhos que você quiser. Ou você pode usar no forno, crua, tá? Não precisa de cozinhar a batata antes, não. Ou na airfryer. Gente, eu adoro usar airfryer. Vocês viram a tilápia que eu fiz hoje? Meu Deus, parecia frita, não parecia na foto? Pois é na airfryer. E fica muito crocante e é muito saborosa, tá? Então dá pra fazer as fritas. Dá pra fazer também a maionese, né? Nilzinho não tá gostando das outras receitas, né? Não tá não, só o pão crocante. A maionese caseira também, meninas, que também tem no feed, que também dá pra gente usar. Enfim, dá pra gente ser muito feliz, dá pra ter uma alimentação bem bacana, sabe? Comendo as coisas que a gente gosta mesmo. E não precisa nem de abrir mão para nossa fichinha de refeição livre, tá? Tem o cuscuz, né? Que também dá pra fazer pra quem gosta, dá pra fazer com ovo, dá pra fazer com queijo. Ó, a dica da Sá, fez a batata Asterix, que é um tipo de batata, né? Na air fryer ficou uma delícia. Olha como eu conheço as meninas. Eu falei que o filho da Sá gostava, né? Acertei, olha lá. Ó, faça a batata na air fryer ou forno. Fica muito melhor que frita. Sim, fica muito melhor. E detalhe, né, meninas? Detalhe importante agora, né? Não compra aquela batata de pacotinho, tá? A gente tá falando de batata de verdadeinha que você vai cortar na sua casa, hein? Vem com essa de pacotinho não, que já é cheio de coisa dentro. Tem tudo isso, né? Bem, o Otávio também gosta, né? É, gente. Olha lá, ótimo também pra usar no lanchinho, reunião. Exatamente, é maravilhoso. Então, essas são algumas opções. Panqueca, né? Também dá pra fazer uma panquequinha pra quem gosta, mais salgadinho também pro lanche. Requeijão, isso. Vocês estão vendo, né, gente? De comida a gente entende, de emagrecer também. Quibe de quinoa, né? Então, eu gosto de fazer o de quinoa porque não tem glúten. Quem não tem problema com glúten também pode fazer o outro quibe. Gente, pode fazer quibinho na mão e pode assar na air fryer. Pode fazer ele
Pode fazer ele assado também, inteiro, tá? Num tabuleiro. Tanto o quibe de quinoa quanto o outro quibe também, tá? Pra quem não tem problema com glúten. A gente evita o glúten no dia a dia. Mas uma vez ou outra também, né, gente? Não tem problema nenhum. E o lanchinho da tarde é o nosso lanchinho, adivinha? Preferido. É a nossa refeição preferida. A gente criou um vínculo, mas é um relacionamento saudável, não é abusivo, né, meninas? E nem tóxico, com o lanchinho da tarde. E eu acho isso muito lindo, porque quando as meninas postam, Bru, é meu momento do dia preferido, Bru, meu Deus. Tem umas que é café da manhã, né? E tem umas que é o lanchinho da tarde. É um momento que eu posso sentar, Bru, que eu tomo meu cafezinho, comer um lanchinho, que é um bolinho, que com aquilo, enfim, com o que você realmente gosta de comer, tá? A gente não é muito da turma da fruta com castanha, não. Mas a gente respeita quem gosta de fruta com castanha. Tanto que, às vezes, né, eu também como uma frutinha com castanha. Mas assim, né, meninas, não é uma coisa que enche o meu coração, que bate o coração, sabe? E eu não sei se é já por ter isso também, né, de fruta com castanha. Quando eu como fruta com castanha, parece uma coisa, me dá fome. E quando eu como um pedaço de bolo, não dá fome, né? Me sacia muito mais do que uma fruta com castanha, tá bom? E é claro que, né, para as comprometidas que ficaram até o final, tem receitinha sim. Então agora a gente vai terminar a live aqui entre aspas, tá? E fica aí, hein? Fica que vai ter receita. Eu só vou dar tchau pra quem está no gravado. E vou passar a receitinha pra vocês, tá bom, meninas? Então, pra quem tá no gravado, da próxima vez, você veio mais cedo, segurar na minha mão, estar comigo no ao vivo, ter essa sintonia, essa sinergia com a Bru, e vem mais cedo pra eu te mandar beijo, tá? E agora, pras meninas que estão aqui, então, vamos embora de receitinha?